Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos, nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é a campanha de valorização à vida, a campanha contra o suicídio. E aqui em Praça Pública, pessoas do grupo Seara de Luz, aqui os espíritas do nosso município, e estou diante aqui do Newton Grip. Newton, o Seara de Luz está engajado também nessa campanha do Setembro Amarelo. Forte abraço, meu irmão. E esse ato de hoje pela manhã aqui na nossa cidade. Forte abraço, bom dia. Muito bom dia, Francisco José, amigos ouvintes da Rádio Regional. Já é o terceiro ano que a gente participa dessa campanha, desde que foi lançado o Setembro Amarelo, e a gente visa mesmo trazer uma mensagem de que vale a pena viver. A vida é uma dádiva de Deus e que deve ser bem aproveitada. Os problemas, os percalços, as dores, os sofrimentos fazem parte da vida de todo mundo. Perfeitamente. Nenhum de nós nessa terra está livre de viver uma vida tranquila, de só alegria. Infelizmente, a nossa vida é composta mais de dor até do que de momentos felizes. Pode até ser um paradoxo, Newton, mas o sofrimento ele fortalece. Ele te ensina. O sofrimento, na verdade, ele traz embutido nele um ensinamento. Exatamente. E esse ensinamento de repente, aquele momento em que a nossa consciência precisa despertar para alguma coisa. Então, a gente trabalha nessa campanha mostrando que vale a pena viver, apesar dos percalços, porque assim como o sol nasce todos os dias, a nossa dor, o nosso momento ruim, ele também passa. Ele não é eterno, nosso sofrimento não é eterno. Ele nasce, se esconde para dar lugar à lua também, né? À noite. Exatamente. Assim como no dia seguinte ele vem e se abre para todos. Perfeitamente. Né? O nosso sofrimento, ele nos parece eterno no momento de duração dele. Eu costumo comparar assim, quando a gente está com um problema que a gente precisa fazer uma cirurgia. A gente passa aquele problema e faz uma série de exames, e marca a cirurgia, e faz a cirurgia, e depois tem o período de recuperação da cirurgia, e depois tirar os pontos, até que você se restabelece. Aí, passado um ano daquilo tudo lá, você se lembra que você passou pela cirurgia, mas aquele período todinho sumiu. Ele simplesmente some. Fica a memória de que você passou por aquele processo e principalmente o ensinamento. E vem a alegria por você ter superado. E isso é que dá força da pessoa continuar, entendeu? E a gente tem onde buscar recursos, nós temos a saúde pública, nós temos o CRAS, psicólogos, entendeu? CAPS, né? O CAPS e outras agremiações religiosas, todos estão empenhados na campanha de valorização da vida. E a gente não podia deixar de estar participando, né, de se omitir no momento desse. E o que está acontecendo, Nilton, nesse ato aqui do Grupo Seara de Luz? O que é que vocês estão fazendo? Nesse ato aqui nós estamos com grupos em pares, distribuindo os panfletos e conversando com as pessoas na rua. E nós montamos aqui na praça uma base para, se houver necessidade da pessoa conversar, desabafar, quiser vir aqui conversar com a gente, conhecer a campanha, ou se estiver realmente precisando, ou se tiver alguém na família que esteja depressivo, que esteja muito triste, apresentando um comportamento de querer ficar isolado. Que hoje é muito comum, que né? é muito comum e que são sintomas. Raramente uma família não tem uma pessoa que esteja passando por isso. Não tem, exatamente. Porque o suicídio, ele não acontece de uma hora para outra, da noite para o dia. Ele vem de uma tristeza que vem se acumulando, depois parte para uma depressão, e essa depressão vai se aprofundando até culminar no suicídio. O suicídio não é um ato impensado. O suicídio, ele é construído, mesmo que inconscientemente. Mas ele é construído, entendeu? Então é bom que a gente consiga diagnosticar o ponto que estiver antes de acontecer, porque depois que a pessoa cometeu o suicídio, aí o desdobramento já é outra caminhada mais longa, que talvez não caiba aqui no momento a gente conversar, né? Porque a nossa ideia, nosso objetivo é a prevenção. E qual é a visão do espiritismo em relação ao suicídio? O que é que acontece com o espírito durante aquele momento de tristeza, de angústia e, infelizmente, quando o ato é consumado? O que é que acontece? Depois do ato consumado, o espírito continua sofrendo do mesmo jeito que sofria antes, com o agravante do ato que ele cometeu, e que esse ato não tem volta. Então o espírito fica num sofrimento muito grande, onde se perpetua, entre aspas, esse sofrimento que ele já vinha trazendo, que não some, e com o agravante do ato de ter tirado a própria vida. Então, e esse sofrimento ele aumenta ainda mais. E esse sofrimento tem duração enquanto a justiça divina achar que o espírito precisa permanecer naquele sofrimento.
Ou seja, até que ele tenha consciência de pedir perdão a Deus, de se arrepender do que ele fez, mas de coração, não é de palavra da boca para fora não. E pedir ajuda a Deus. E a partir daí, aí sim, os anjos de Deus vêm e fazem o trabalho de recuperação. Alguns espíritos dizem, ô Newton, que esse espírito daquela pessoa que cometeu suicídio, ele vai para o Vale dos Suicidas, para um local mais ou menos com essa configuração. Tem sentido isso? Tem sentido. Lá onde tem muito sofrimento, muita dor. Muita dor. E algumas vezes também o espírito permanece isolado. Alguns ficam nesse ambiente, compartilhando a dor do outro, sentindo também a dor do outro, e em algum momento ele pode ficar também somente ele isolado. Mas isso tudo, tanto uma situação como a outra, é para que ele purgue nele toda aquela ideia, toda aquela consciência errada que ele tinha, para que ele consiga se livrar daquilo e voltar para que haja uma evolução em termos de... possa ir para um local mais elevado, digamos assim, né? Mais elevado eu digo que seja como se fosse um hospital, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Como nós somos compostos de corpo e alma, o mal que é feito no corpo reflete na alma, entendeu? Então, muitas vezes a gente vê uma criança que nasce com um problema na cabeça, ou com uma idiotia, ou como tem acontecido agora esse caso de hidrocefalia ou de anencefalia. Em alguns casos, nós não podemos afirmar que todos sejam isso, mas em alguns casos são espíritos daqueles que foram suicidas, que deram tiro na cabeça e destruíram toda a sua região cerebral, a massa encefálica, e é preciso que venha uma nova vida para que isso seja reconstruído. É preciso que seja reconstruído. Essa é a visão do Espiritismo. É a visão do Espiritismo. E isso condiz também com tudo que Jesus nos ensinou. Uma das coisas que a gente costuma frisar muito é a lei de ação e reação. A lei de ação e reação, na época de Moisés, era conhecido como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Só que na lei de Talião, você, ofendido, tinha o direito de ir até o seu agressor e, na mesma moeda, retribuir a ofensa que ele havia lhe feito. Só que para a lei divina, a ação e reação, ela ocorre como uma transgressão de uma lei divina. Então você vai responder não àquele a quem você ofendeu, e que precisa também que ele seja perdoado, mas você vai responder pela agressão à lei divina que você cometeu, pelo ato contra a lei divina. E por isso esse engajamento do Grupo Espírita Seara de Luz nessa campanha pela valorização da vida, porque o suicídio não deve acontecer em hipótese alguma. Às vezes a pessoa que está passando por um grande sofrimento acha que vai se livrar, não vou exterminar aqui com a minha vida porque eu vou me livrar dessa dor. Então é um ato que não deve acontecer em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma, em hipótese alguma. Por pior que seja a situação, por maior que seja a dor, por maior que seja o sofrimento, ele passa. Ele passa. É porque nós não temos paciência ou muitas das vezes a preparação moral, a confiança nas leis divinas para que a gente possa passar. Acontece o que? Nós todos estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E hoje estamos plantando aquilo que nós vamos colher amanhã. São simultâneos. O plantio de hoje, que vai ser colhido amanhã, e o que nós estamos colhendo hoje, reflexo do que nós plantamos ontem. Exatamente. Então, não é quebrando com a morte, com o suicídio, que nós vamos terminar o sofrimento, porque o nosso espírito vive eternamente. O nosso corpo não é perecível, nosso corpo acaba. É igual uma roupa que vai usando uma hora e ela não presta mais. O nosso corpo é do mesmo jeito. Muito grato, muito obrigado aqui pelas tuas palavras. E o Grupo Espírita Seara de Luz, nos fale das reuniões, dos encontros de vocês, para finalizar, a gente fechar essa nossa entrevista bastante proveitosa. Pronto, a nossa reunião pública ocorre segunda-feira, a partir das 19 horas, onde nós temos um grupo que faz o atendimento, onde é feita a triagem, é feita uma conversa para saber o que levou a pessoa, se ela está passando por algum problema, algum sofrimento, e daí a gente encaminha ao tratamento espiritual, encaminha psicólogo também. Nós temos a doutora Eva que nos auxilia, ela faz o atendimento psicológico, e nessa reunião de segunda-feira a gente faz um estudo do Evangelho de Jesus. Terminado o estudo, a gente passa pelo passe e pela água fluidificada. O passe, ou seja, o passe é uma transmissão de energia, onde a gente consegue, através dos passistas e através da luz divina, retirar da pessoa
aquelas mazelas de energia negativa, de pensamentos ruins, e repõe isso em amor, em harmonia, em paz, em equilíbrio. E a água frutificada complementa. E a sede na rua Raimundo Mororó 999, no Alto da Boa Vista, ao lado do antigo Castelo do Forró. Exato. É a sede do Grupo Seara de Luz. Inclusive vocês têm um programa diário, às 18h30, de terça a sexta na Rádio Regional. Isso, é o Momento Espírita, de terça a sexta-feira, às 18h30 até às 19 horas. E o nosso Evangelho de segunda-feira também é transmitido em live pelo Facebook do Grupo Seara de Luz. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá bom, muito obrigado, Raimundo. De bom. Um abraço. Muito bom dia. Obrigado. Valeu. Repórter 1520, Francisco José.